Olá, eu sou o advogado Carlos, advogado previdenciarista. Se você não é inscrito ainda no canal, não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho para receber as notificações. Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria por idade urbana. Vamos aprender aqui quais são os requisitos que precisam ser preenchidos para ter direito a essa aposentadoria. Vamos verificar então alguns pontos desses requisitos que nós podemos desenvolver um pouco e vamos também falar sobre algumas dúvidas que geralmente aparecem aqui no escritório. Então vamos lá. Quem tem direito à aposentadoria por idade urbana? Tem direito a esse benefício o homem a partir dos 65 anos de idade e a mulher a partir dos 62 anos de idade. É importante também esclarecer aqui que para ambos os sexos, ou seja, tanto para os homens quanto para as mulheres, é necessário também ter um mínimo de contribuições. Para esse benefício, é necessário ter pelo menos 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência, certo? Então, 65 anos homem, 62 anos mulheres, 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. E uma questão que surge aqui é se é necessário ser segurado na data do requerimento do benefício. Ou seja, digamos aqui uma mulher que completou 62 anos de idade, tem 15 anos de tempo de contribuição, tem os 180 meses de carência. A pergunta que fica é, ela precisa ser segurada na data do requerimento? E quem são os segurados? O segurado é todo aquele que está contribuindo para a Previdência Social ou que está em gozo de algum benefício previdenciário, com exceção do auxílio acidente, ou que está no chamado período de graça, que é aquele período que o indivíduo fica sem contribuir para o INSS, mas ainda assim está protegido previdenciariamente. Então não é necessário ter a qualidade de segurado. A gente pode estar diante de uma mulher que completou os 62 anos de idade, que tem os 15 anos de tempo de contribuição, tem 180 meses de carência, mas estava sem contribuir há 5, 10 anos. Mas ela preencheu os requisitos, ela pode sim solicitar o benefício, tanto ela como o homem também, se preencheu aí todos os requisitos. E uma questão que é importante a gente também colocar aqui, que a gente recebe muito aqui no escritório, é a seguinte dúvida: eu nunca contribuí para a Previdência Social e agora tenho direito à aposentadoria? E eu respondo que não, certo? A Previdência Social, ela se organiza de uma maneira que necessita das contribuições daqueles que trabalham. Então todos os trabalhadores, sejam os empregados, sejam os trabalhadores avulsos, seja o contribuinte individual, seja até mesmo o segurado facultativo, que não exerce atividade remunerada, eles contribuem para o sistema previdenciário. Para que o sistema ele fique de pé e consiga pagar os benefícios, é necessário que exista aí uma base que esteja contribuindo para a Previdência. Então, a pessoa que nunca contribuiu para a Previdência ou completou a idade, mas não tem o mínimo de contribuição, o mínimo de tempo de contribuição, ela não tem direito a esse benefício da aposentadoria por idade. Ela pode ter direito a um benefício assistencial chamado BPC-Loas. Eu vou deixar aqui na descrição um link onde eu explico melhor sobre o BPC-Loas, esse benefício assistencial. Resumindo, se você tem 65 anos de idade e aqui no caso do BPC-Loas, seja você homem ou mulher, a idade mínima aqui é 65 anos de idade, e você não tem meios de subsistência, a sua família não consegue garantir um mínimo existencial para você, você pode solicitar sim o BPC-Loas. Mas é importante se atentar a alguns detalhes que eu desenvolvo melhor nesse artigo que eu vou colocar na descrição. E nós vimos então que dentro dos requisitos que existem, a gente tem um tempo de contribuição e a carência. Eu não sei se você reparou, mas quando eu falei que existe aí um mínimo que são 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência, 180 meses convertido para ano são 15 anos. Então é exigido 15 anos de tempo de contribuição e 15 anos de carência. Mas por que essa distinção? Se você é um contribuinte individual, foi um contribuinte individual, um autônomo que recolhia suas próprias contribuições, essa distinção é importante para você. Se você sempre trabalhou como empregado, essa distinção não vai fazer tanta diferença. Mas para o contribuinte individual, para o segurado facultativo, para todo aquele que recolhe a sua própria contribuição previdenciária, é necessário distinguir tempo de contribuição de carência.
Isso porque toda contribuição que você paga, até mesmo as contribuições em atraso, elas serão consideradas como tempo de contribuição. Então, se você paga uma contribuição da competência 5, maio, em julho, está em atraso, mas ela vai ser considerada como tempo de contribuição. Todavia, ela pode não ser considerada como carência. Isso porque, para o preenchimento da carência, não é necessário, para aqueles que recolhem as suas próprias contribuições, apenas o pagamento. É importante que o pagamento ocorra tempestivamente, ou seja, dentro do prazo. É muito importante você que recolhe as suas próprias contribuições se atentar para recolher as contribuições dentro do prazo e assim evitar maiores problemas. Nós já pegamos aqui no escritório, alguns segurados que completaram a idade, ou seja, completaram 65 anos de idade para os homens, tinha 15 anos de tempo de contribuição, mas não tinha 180 meses de carência, não tinha os 15 anos de carência. Às vezes tinha 12 anos de carência, 13 anos de carência, justamente por conta disso. Alguns anos foram recolhidos em atraso. Houve recolhimento somente em atraso. Isso prejudicou esse segurado, esse trabalhador, que agora tem a idade, mas vai ter que contribuir mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos para ter direito aí a esse benefício. Por isso, você que é contribuinte individual, você que é segurado facultativo, você que recolhe as suas próprias contribuições, se atente a esse período de atraso. Por isso que é importante procurar um advogado especializado que vai estudar o CNIS, vai estudar o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o banco de dados que é utilizado pelo INSS, e verificar se o que consta ali realmente está correto, se tem alguma pendência a ser resolvida, se a carência foi preenchida, se o tempo de contribuição foi preenchido, se toda a informação que consta ali realmente está correta. É importante se atentar a essa distinção entre tempo de contribuição e carência. E como nós estamos falando de aposentadoria, estamos falando de previdência social, de INSS, é importante a gente tocar num ponto aqui que é muito comentado e que gera muitas dúvidas nos segurados, nos trabalhadores, que é justamente sobre a reforma da Previdência que ocorreu em 2019, a tão conhecida reforma previdenciária aí de 2019. Nós vimos que essa reforma da Previdência alterou muito a nossa Previdência Social, a Previdência brasileira, tanto no regime geral, que é no INSS, no âmbito do INSS, como nos regimes próprios também, que se aplicam aí aos servidores públicos. E no que tange especificamente aqui o que nós estamos tratando, da aposentadoria por idade urbana, é importante a gente trazer aqui o que mudou. E 2 pontos mudaram aqui nesse benefício. Antes, a mulher ela se aposentava com 60 anos. Nós tivemos uma majoração, um aumento de 60 para 62 anos de idade. E nós tivemos uma mudança também na sistemática de cálculo. Existiam regras para calcular o valor do benefício, para calcular a renda mensal do benefício, de uma forma antes da reforma da Previdência. E agora nós temos uma outra forma de se calcular. E como a gente fazia antes da reforma da Previdência? Antes da reforma da Previdência, a gente definia um período de julho de 94, do Plano Real, início do Plano Real, até a data do requerimento, pegava todos os salários de contribuição do segurado nesse período, tirava 80% dos maiores salários, excluía-se 20% dos menores salários. Chegando a um determinado valor, a gente aplicava um coeficiente de 70% sobre esse valor que nós chegamos, e a cada 12 meses de contribuição se aplicava 1%. Então, a cada ano de contribuição se aplicava 1%. Então, como a gente tem um mínimo de 15 anos de tempo de contribuição, o segurado já partia de 85%. 70% mais 15% por conta dos 15 anos. Então, uma pessoa que tinha 15 anos de tempo de contribuição, ela já tinha direito a um coeficiente de 85%. Vamos trabalhar aqui um exemplo para facilitar. Digamos que a gente pegue aqui uma pessoa, que trabalhou aí durante um determinado período, a partir de julho de 94. Nós retiramos então os 80% dos maiores salários e excluímos 20% dos menores salários. E chegamos então a R$3.000. Depois, nós vamos aplicar a esses R$3.000 70% mais 1% para cada 12 meses. Então, digamos que nesse exemplo a pessoa tenha 15 anos de tempo de contribuição. Nós vamos aplicar então o coeficiente de 85%. Então, 85% de 3.000 é igual a R$2.550.
Então essa pessoa que se aposentou antes da reforma, que tem 15 anos de tempo, que tinha 15 anos de tempo de contribuição, ela terá direito aí a uma renda de R$ 2.550. Com a reforma da Previdência, a sistemática de cálculo mudou. Agora nós vamos aplicar o 100% dentro de todo esse período contributivo, não tem mais aquela exclusão dos 20% dos menores salários. E além disso, nós vamos aplicar um coeficiente que começa com 60% para os homens, que têm até 20 anos de tempo de contribuição, e para as mulheres 60%, que têm até 15 anos de tempo de contribuição. Depois disso, caso ultrapasse esses 15 anos para as mulheres e os 20 anos para os homens, nós vamos aplicar 2 pontos percentuais, ou seja, 2% para cada ano que ultrapassa os 20 ou os 15, a depender se é homem ou se é mulher. Vamos colocar aqui no exemplo um homem que tenha 30 anos de tempo de contribuição, a média aplicada chegue a R$ 3.000, ele tem 30 anos de tempo de contribuição. Então nós vimos que aplica 60% para quem tem até 20 anos de tempo de contribuição se for homem. 60%, como ele tem 30 anos, ele passa 10 anos dos 20. Então de 20 até 30 anos nós temos uma diferença de 10 anos. Então nós vamos fazer 2 vezes 10, 2 pontos percentuais, vezes 10 anos, e nós vamos chegar então a 20. Então 60% mais 20%, nós temos um coeficiente de 80% para aplicar sobre os 3.000. Eu sei que é complexo essa questão dos cálculos, por isso eu enfatizo a importância de procurar um advogado especialista, um advogado previdenciarista, que está te assistindo e realizando esses cálculos de uma maneira mais fácil e te apresentando aí o resultado. Mas voltando para esse caso aqui, os R$ 3.000 aplicando o coeficiente de 80%, nós temos então R$ 2.400. A renda mensal desse homem que contribuiu 30 anos de tempo de contribuição, que chegou à mesma média do outro de R$ 3.000, vai ser de R$ 2.400 mensais. Aqui tem um ponto importante que a reforma trouxe também, que é todo aquele período que ultrapassa o necessário de tempo de contribuição, é possível excluir as competências. Então é um cálculo complexo, onde o sistema de cálculo vai verificar se é vantajoso ou não em cada caso excluir algumas competências que ultrapassam os 20 anos para o homem ou que ultrapassam os 15 anos para as mulheres. Outro ponto importante para nós tratarmos aqui é que envolve aí o simulador do INSS. É importante você se atentar, eu já peguei vários casos aqui, vários clientes que achavam que não tinha direito ao benefício, mesmo completando a idade mínima, porque confiaram no sistema do INSS. Confiaram naquele simulador que consta lá, que muitas vezes utiliza as informações que constam no CNIS, que constam no banco de dados do INSS, mas esse banco está errado. Esse banco precisa de retificações, precisa o INSS ser provocado, precisa ser levado veículos previdenciários, veículos empregatícios para corrigir o CNIS e, portanto, aumentar o tempo de contribuição, às vezes levar salários de contribuição também para esse CNIS, para não afetar o valor da renda mensal. Então são muitas coisas que devem ser feitas e que devem ser analisadas, que muitas vezes o segurado ele tem direito, né? O indivíduo ele tem direito, você pode ter direito também a esse benefício previdenciário da aposentadoria, completando a idade mínima exigida. O simulador falar que não, que você ainda não tem direito a se aposentar. Por isso é importante, e aqui eu gosto de enfatizar, não confie no simulador do INSS, não confie no simulador. Muitas vezes o que consta lá está errado. Depois de você entender sobre esse benefício previdenciário, como você faz para solicitar? Você entendeu até aqui que você preencheu todos os requisitos, e agora, o que fazer? E é bem simples, existem meios que você pode solicitar o seu benefício. Você pode solicitar o benefício pelo aplicativo do meu INSS, acessando o site do meu INSS, ligando para 135 e também comparecendo na agência da Previdência Social. Um advogado também pode solicitar o benefício por você. Eu já trouxe aqui a importância de ter um advogado especializado atuando em seu favor, te representando. E aqui eu trouxe alguns benefícios que é importante você refletir antes de solicitar a sua aposentadoria sozinho. É importante você atentar a alguns pontos. O primeiro ponto que eu trouxe aqui é o ponto sobre a comodidade. Um advogado atuando em seu favor vai te trazer comodidade. Você não vai precisar esquentar a sua cabeça, digamos assim,
sobre os trâmites que envolvem esse processo administrativo no INSS, entender a legislação, entender se o INSS está observando a lei ou se ele não está observando a lei, ter ciência de carta de exigência, ter que cumprir carta de exigência, ter que comparecer a uma agência do INSS, enfrentar fila, perder um dia. Você não vai precisar passar por nada disso tendo um advogado atuando em seu favor. É o advogado que vai esquentar a cabeça por você. É o advogado que vai ter que ir na agência do INSS, é o advogado que vai te orientar sobre os documentos que devem ser juntados lá no início, que devem ser juntados posteriormente. Ele vai te orientar em toda essa fase. E outro ponto também é sobre a segurança jurídica. O que significa isso? Significa que um advogado, um profissional especializado atuando em seu favor, você vai ter uma segurança jurídica. Porque você vai ter um profissional que domina a legislação previdenciária, que sabe sobre as regras do processo administrativo, e esse profissional vai estar te representando no processo, fazendo com que o INSS conceda o melhor benefício, porque o processo administrativo vai estar bem preparado. E caso haja um indeferimento do INSS, um indeferimento indevido, esse profissional, esse advogado especializado, ele já vai montar uma ação judicial para discutir e buscar então, perante o Poder Judiciário, a concessão do benefício previdenciário. Aqui no escritório nós somos especializados no direito previdenciário e caso você precise de alguma ajuda, precise de uma assistência jurídica, pode entrar em contato conosco que a nossa equipe estará à disposição para atendê-lo, para sanar algumas dúvidas e para te orientar da melhor maneira. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações e estar atualizado sobre o mundo previdenciário. Até a próxima!